O presente trabalho apresenta um estudo voltado para a implantação do planejamento e controle de produção e o Enterprise Resource Planning em uma empresa de material bélico e buscará responder à pergunta: o projeto de implantação do planejamento e controle de produção abrange o processo de produção, da aquisição da matéria-prima e da montagem do produto final na empresa? E quanto ao objetivo geral, é analisar a importância da aplicação das técnicas e ferramentas do planejamento e controle de produção, e também os fatores que dificultam a utilização de certas ferramentas em uma empresa de material bélico. O desenvolvimento industrial tem levado o setor à busca por um maior controle do planejamento das atividades produtivas da empresa. A falta de planejamento, principalmente no setor produtivo, causa problemas futuros, e é necessário que as empresas saibam identificar e tomar suas decisões, em consonância com sua estratégia produtiva, através da definição de um conjunto de políticas para o sustento da posição competitiva da unidade de negócio da empresa. A implantação do planejamento de controle da produção propicia maior controle de estoques, a realização da previsão da demanda e a definição com maior exatidão das metas de produção de acordo com a capacidade instalada. O planejamento de controle da produção é o diferencial que garante a sobrevivência dessas empresas, proporcionando uma melhora no desempenho operacional, com aumento nos ganhos de pedidos e otimização das variáveis. No capítulo 1, faremos uma revisão bibliográfica. De acordo com Santana e Nascimento, 2015, desde a Revolução Industrial, o planejamento da produção vem sendo um elemento considerado pelas empresas e pelos sistemas produtivos. E isso vem se intensificando com a indústria e a consequente automatização da produção. O funcionamento da empresa consiste em transformar ímpetos em óptos, ou seja, a conversão de recursos entra em produção, serviço, saída para o cliente. O autor acrescenta que para que isso ocorra, todo o processo de transformação deve ser cautelosamente planejado, no sentido de cumprir prazos e metas para o fornecimento ao cliente. Desta forma, o planejamento e controle da produção referem-se basicamente ao cumprimento de prazos e demandas, previsão de vendas, verificando recursos físicos, humanos e financeiros envolvidos. A indústria de material bélico do Brasil, Imbel, que é a empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando do Exército, foi o foco principal desse trabalho, planejamento e controle da produção. Segundo Bonner, em 2000, a falta de planejamento faz com que os recursos de produção de uma empresa sejam usados de forma ineficiente e ineficaz, aumentando o custo de fabricação. Isto ocorre uma vez que as atividades produtivas são utilizadas, na maioria das vezes, de forma a suprir as urgências causadas pela ausência de planejamento. Assim, o planejamento se torna indispensável para qualquer tipo de organização. Vale declarar que a sua importância aumenta em ambientes industriais, onde a concorrência é acirrada e à medida que se caminha do método de produção em série para o de produção por projetos. Segundo Lobo, diversos fatores impactam na programação da produção. Entre os principais estão manutenções corretivas em geral, problemas com o material humano, falta de matéria-prima, alta de energia, vapor, ar, comprimento e até mesmo água, erros de planejamento e programação, problemas atípicos, como catástrofes ambientais. O PCP, que é a atividade responsável por planejar e controlar a produção das empresas, a fim de preparar para as diversidades que fogem da situação ideal, alinhando os requisitos da demanda dos seus produtos com os recursos disponíveis para a fabricação. O planejamento e controle de produção, como setores de apoio à produção, atuam dentro de 3 níveis de decisões: estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, colabora com a formulação de um plano de produção consolidado, com o plano financeiro e o de marketing. No nível tático, desmembra o plano de produção detalhado, os bens e serviços que serão efetuados. No nível operacional, programa e acompanha cada implementação deste plano mestre. O planejamento e controle da produção referem-se, basicamente, ao cumprimento de prazos e demandas, previsões de vendas, verificação de recursos físicos, humanos e financeiros envolvidos. Para a realização do processo de planejamento da produção, pode-se observar a importância de 4 pontos-chave, que consistem em planejamento, acompanhamento, controle e diagnóstico de dados. Os pontos-chave para o processo de produção são planejamento, acompanhamento, controle e diagnóstico de dados. Segundo Stender, 2017, o sistema de produção PCP dos processos foram criados com o objetivo de contribuir com as estratégias de gestão,
cada dia mais complexas, cujos maiores desafios são aumentar a eficiência e o rendimento das empresas por meio da administração de produção. Pode-se dizer que um sistema de acompanhamento de controle de produção eficiente é reflexo da elaboração do PCP, de um programa de produção válido, baseado em um planejamento mestre, real, e sustentado por recursos equacionados estrategicamente no plano de produção. Existem 3 tipos de sistemas de produção utilizados na organização, que são sistema de produção por encomenda, por produção em lotes e por produção contínua. O sistema de produção por encomenda ocorre quando um serviço é efetuado ou produto é constituído sob contrato separado. É o sistema de produção utilizado pelas empresas que produzem somente após ter recebido o pedido ou a encomenda de seus produtos. A produção em lotes refere-se ao método comum de controle, quando se quer uma determinada quantidade limitada de um tipo de produto fabricado de uma única vez. É o sistema utilizado por empresas que produzem uma quantidade limitada de um tipo de produto de cada vez. Essa quantidade limitada é denominada lote de produção. A produção contínua aplica-se às empresas com operações que devem ser executadas sem interrupções. Um exemplo são as indústrias automobilísticas. As principais características do sistema de produção contínua são caracterizadas pelo produto que é mantido em produção durante longo período de tempo, sem modificações, além de que a produção continua facilitada, o planejamento detalhado. Conforme Tubino 2009, o PCP irá gerenciar as informações vindas das áreas dos sistemas produtivos, onde as principais são engenharia de suprimentos, recursos humanos, financeiros, qualidade e manutenção. Dessa forma, pode-se dizer que um sistema de acompanhamento e controle de produção eficiente é reflexo da elaboração pelo PCP de um programa de produção válido, baseado em um planejamento mestre real e sustentado por recursos equacionados estrategicamente pelo plano de produção. Da engenharia de produção, são necessárias informações contidas nas listas de materiais de desenhos técnicos. Da engenharia de processo, os roteiros de fabricação e os lead time no marketing, buscam-se os planos de vendas e pedidos firmes. A manutenção fornece os planos de manutenção. Compras informa as entradas e saídas do material em estoque. Dos recursos humanos, são necessários os programas de treinamento. Finanças fornecem o plano de investimento e o fluxo de caixa, entre outros relacionamentos. O PCP age diretamente na gestão da produção e, por meio de suas atividades principais de programação, sequenciamento, carregamento e controle, busca padronizar e agilizar os processos, tornando as etapas do processo produtivo mais enxuta e assim fazendo com que a empresa flua com eficiência. O sistema ERP, Enterprise Resource Planning. O ERP, ou Planejamento dos Recursos da Empresa, é um sistema integrado para a gestão empresarial e tem como objetivo o planejamento de recursos da empresa. Os sistemas de gestão empresarial, ou Sistema Integrado de Gestão, na forma ERP, são considerados como uma ferramenta de tecnologia de informação, que colaboram o gerenciamento de informações, voltados ao seu processamento de forma eficiente, transparente, íntegra e confiável. ERP e a engenharia. Um planejamento de recursos da empresa para a engenharia não é tão diferente para as outras áreas. É um sistema centralizado e integrado em que as empresas podem acompanhar diversos setores e os fluxos de trabalho entre eles, com a melhora na produtividade, facilidade e a segurança no compartilhamento e acesso de dados, conexão com colaboradores, parceiros e até clientes, além da atualização de dados em tempo real a partir de qualquer lugar. Rafaela Soares, 2022. Segundo o Mais Controle 2023, a engenharia gerencia suas informações pela via de um sistema PDM-PLM. Sistema PDM, tecnologia de software que visa gerenciar dados de produtos e informações relacionadas a processos, dados, instruções de manufatura, documentos de projetos, em um sistema único e central. Sistema PLM, série de etapas focadas no gerenciamento de um determinado produto,
desde a sua criação até o momento em que ele deixa de ser produzido. A integração entre o sistema ERP e a engenharia acontece através da troca de informação entre as duas plataformas. A engenharia lança todos os dados pertinentes ao produto no sistema PDM-PLM e o ERP consome essas informações que são estrutura de produtos, lista de materiais, propriedades físicas do produto, como peso, altura, volume, entre outros. Um ERP de qualidade garante para empresas de engenharia confiança nas informações, reduzindo retrabalhos e eliminando erros humanos através de validações tecnológicas, indicadores de desempenho e dashboards com informações e resultados de cada área da empresa. Ele mantém a empresa atualizada no mercado e à frente dos concorrentes, aumenta a produtividade e controle de prazos, compras, estoque e produção. Almeida e Coelho 2000 indicam que as tecnologias de informação estão mudando a face das organizações emergentes e transformando o funcionamento das organizações existentes. A introdução de novas tecnologias sempre estará provida de dificuldades, visto tratar-se de um processo que causa impactos organizacionais nos âmbitos técnico, profissional, humano e social. Nesse contexto, os sistemas ERP são considerados instrumentos tecnológicos, cujos impactos na estrutura das organizações são inevitáveis. As principais características de um bom ERP na engenharia. O cadastro de fornecedores. Uma das vantagens de um ERP para a engenharia é ter o armazenamento de dados de seus fornecedores. Dessa forma, você acessa todos os dados facilmente e ainda consegue otimizar outros processos, como a emissão de notas fiscais, a organização do fluxo de caixa, a gestão financeira e de contratos. Essa ferramenta de ERP precisa entender realmente do seu negócio, lidando com o orçamento e garantindo a segurança das informações. Dessa forma, a empresa terá mais segurança para reduzir os custos, comprar materiais e contratar colaboradores, além de gerenciar melhor os seus contratos. O cronograma de atividades. Uma das particularidades que envolve empresas de engenharia é que toda construtora deve ter um cronograma alinhado às expectativas de seus clientes, a fim de compreender todo o ritmo da obra. Esse cronograma deve permitir a integração com outros setores para além da engenharia, como o de finanças e o de estoque, facilitando previsões de acordo com o escopo do projeto. A delegação de tarefas na gestão de obras é simplificada, fazendo com que as informações completas e atualizadas cheguem até seus colaboradores e entendam quais deles executam melhor as atividades. A importância estratégica da indústria bélica. O quadro de material bélico é o responsável por realizar a manutenção e garantir o perfeito funcionamento do armamento, das viaturas e das aeronaves. Além disso, o quadro de material bélico cuida dos combustíveis utilizados pela força, óleos, graxas e lubrificantes. Gonçalves, 2022. Os militares que pertencem ao quadro de material bélico fazem parte do grupo de logística da força e recebem um intenso treinamento a fim de minimizar as chances de erro na sua rotina. Qualquer erro da equipe de material bélico pode ocasionar grandes acidentes, até mesmo fatais, como um acidente aéreo, por exemplo. Gonçalves, 2022. A atuação do quadro de material bélico no Brasil é observado desde o Brasil colônia. Porém, ele só ganhou a importância que tem nos dias de hoje por sua atuação na Segunda Guerra Mundial, que para muitos historiadores foi uma guerra vencida pelos quadros de logística. O quadro de material bélico é o serviço do Exército Brasileiro que realiza apoio logístico voltado para a manutenção do material bélico, principalmente os armamentos, as viaturas e as aeronaves, no tocante ao suprimento de peças e conjuntos de reparação destinados a esses materiais. Entre suas atribuições, incluem-se também o suprimento de combustíveis, óleos, graxas e lubrificantes para motores e máquinas. Assim como o serviço de intendência, sua função e logística, e comparadas às armas combatentes, atuam mais distantes do campo e suas atividades têm paralelos muito mais próximos no meio civil. De acordo com o regulamento do Departamento de Material Bélico, Decreto 86.548, de 6/11/81, do Poder Executivo Federal, no capítulo 1, do Departamento e suas finalidades. Artigo 1º. O Departamento de Material Bélico é o órgão de direção setorial incumbido de realizar o planejamento, a orientação, o controle e a coordenação das atividades e programas relativos ao material bélico e a fiscalização dos produtos controlados pelo Exército. Artigo 2. Para o cumprimento de suas finalidades, compete ao DMB
planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades e programas relacionados com suprimento e manutenção de armamentos e munições, material de motomecanização, material de engenharia, suprimento de combustíveis e lubrificantes, fabricação e recuperação do material bélico, fiscalização da importação, exportação, fabricação, depósito, comércio e tráfego de produtos controlados pelo Ministério do Exército. O PCP e o RP na indústria de material bélico. Os principais focos de um sistema de PCP para uma indústria estão na programação da produção, na logística, na mão de obra, no sequenciamento e no monitoramento. Para o cumprimento da programação da produção, é necessário fornecer certa carga de tarefa para cada posto de trabalho. É preciso conferir se a demanda de produtos é compatível com a capacidade de carga de cada operação. A organização é uma das características das indústrias que levam o PCP a sério. A sistematização dos processos que garante a objetividade na linha de produção sobre o que fazer, quando fazer, quanto fazer, onde fazer, como e em quanto tempo. Parreiras 2023. Um sistema de planejamento e controle da produção, o PCP, trabalha com a real capacidade da fábrica, trazendo mais segurança nos contratos que podem ser firmados, nos riscos das sazonalidades e na margem de estoque a ser utilizada. Tudo isso para manter a indústria segura e longe de equívocos que podem arruinar o equilíbrio financeiro. A Imbel, indústria de material bélico, é reconhecida no mercado fornecedor por fornecer produtos com qualidade e robustez, o que confere a ela um nível de confiabilidade que poucas empresas podem se orgulhar de ter. O objetivo principal da Imbel é atingir o estágio de sustentabilidade financeira, com receitas regulares e crescentes, a fim de sair da condição de dependência do governo e ter maior liberdade para atuar em igualdade de condições com as demais empresas do ramo de defesa do mercado nacional e internacional. De acordo com os estudos efetuados, vimos que a criação de um modelo de sistema integrado de gestão de qualidade oferecerá módulo exclusivo para gerenciar o inventário de armas, munições e demais materiais. Com o acervo bélico devidamente registrado no sistema, haverá automaticamente controle mais preciso da movimentação interna e externa de cada produto. Outro benefício do ERP, que vai além do controle e registro, é o gerenciamento de datas de compra, registro e controle da validade dos materiais bélicos adquiridos ao longo do tempo. Com isso, tanto a compra de novas armas e munições, quanto a manutenção preventiva são feitas com planejamento estratégico apropriado. O ERP para o PCP ajuda na produção, na programação da produção. O sistema se encarrega de administrar os recursos fabris e mão de obra para atender às solicitações e garantir maior produtividade. Além disso, através de processos automatizados de coleta de dados, auxilia no controle da produção em si, com indicadores e com uma visão geral para assegurar que os resultados estejam de acordo com o planejado. Conclui-se que o ERP desenvolvido especificamente para a gestão de materiais bélicos oferece funcionalidades que facilitam os gestores militares, comandantes de unidades militares e no fiel cumprimento de suas atribuições legais no controle e registro do material bélico sob sua responsabilidade, proporcionando inclusive o suporte necessário para o controle externo realizado pelo Exército Brasileiro. Capítulo 2. Metodologia. A metodologia utilizada neste artigo científico quanto à abordagem se deu por meio de pesquisa quali e quantitativa. Quanto à natureza, por meio de pesquisa. Quanto aos objetivos, por meio de pesquisa descritiva. Adotou-se, quanto ao procedimento, pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo. Capítulo 3. Discussão. Com a utilização deste novo sistema de planejamento, pode ser conferido maior controle sobre os prazos de entrega dos pedidos, o que fará com que as empresas progridam nos quesitos qualidade e confiabilidade de fornecimento em relação a seus clientes, atingindo suas expectativas. Considerações finais. Para a elaboração deste trabalho final, foi realizado o estudo de uma empresa de grande porte no setor de materiais bélicos, a Imbel, que atua na fabricação e comercialização de fuzis, pistolas e carabinas, munições de artilharia, de morteiro e de carro de combate, pólvoras, explosivos e acessórios, equipamentos de comunicação e eletrônica, e também sistemas de abrigos temporários de campanha, humanitários e de defesa civil. A aplicação dessa ferramenta de qualidade possibilitou a identificação dos aspectos produtivos a serem aprimorados. O trabalho buscou, dentro do seu objetivo, ser fiel na sua abordagem do problema, já que o assunto é de grande valia para os negócios da empresa. Relatou o passo a passo, demonstrando a atual situação da empresa estudada no que consterna na sua forma de trabalhar e comparou-a com o modelo teórico de atuação. A partir de todos os conhecimentos que foram adquiridos no decorrer da realização dessa pesquisa, pode-se fazer uma sugestão para o melhor desenvolvimento da indústria, a padronização de processos PCP e ERP, que contribua para representar uma vantagem competitiva, considerando que a qualidade do produto fabricado conduz à satisfação.
Para implantar o PCP eficientemente, é necessário usar um sistema de gestão ERP, feito especialmente para indústrias. Essa é uma tecnologia com a finalidade de otimizar a produtividade da organização, automatizar atividades burocráticas e ampliar o controle pelos gestores. Graças ao ERP, é possível ter uma visão ampla de toda a indústria e analisar minuciosamente seus processos, desde a captação dos materiais até a finalização do produto. Assim, o administrador consegue aplicar todas as diretrizes do PCP no campo prático e aproveitar de seus benefícios.